Boa noite, amigas e amigos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, internautas. Aqui estamos reunidos mais uma vez para a nossa 88ª palestra virtual, que hoje teremos o nosso amigo Paulo Cartagena. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, vamos pedir ao nosso irmão Luiz para fazer a prece inicial. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Pela misericórdia do Pai, aqui estamos reunidos, em nome de Jesus, para nos debruçarmos nos ensinamentos do Cristo, segundo a luz da doutrina dos Espíritos. E que tenhamos a devida intuição, conhecimento, discernimento das palavras que nosso irmão Paulo nos trará, e que possam ecoar em nossas consciências e nossos corações, dando-nos o caminho a seguir, o caminho que Jesus nos deixou, caminho, verdade e vida, como modelo e guia para toda a humanidade. Que essas luzes e essas bênçãos, neste período natalino, cheguem a todos os lares do mundo, a todos os recantos onde há sofrimento, angústia, dor, aos enfermos do corpo e da alma. Que sejam todos agraciados com essas bênçãos e a misericórdia do Pai. Em prece, devolvo a palavra ao irmão Douglas para que inicie os trabalhos da noite, na santa e divina paz. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso querido irmão e aniversariante dessa semana, vamos iniciar a nossa noite de palestras, quando o nosso irmão Paulo Cartagena terá a palestra com o tema A Lei do Amor, mostrando a grandeza do amor, a grandeza de perdoar, a grandeza de servir, e principalmente sem esperar nada em troca, conforme o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Que possamos, então, aproveitar ao máximo essa palestra, que temos certeza que será maravilhosa, que o nosso irmão Paulo irá proferir. É com você, Paulo. Seja bem-vindo novamente, você que é um trabalhador da casa. Boa noite a todos, meus irmãos. É com grande alegria que nós estamos aqui unidos e reunidos, né, para estudar essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, que é o tema da noite de hoje, né, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. E como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais esclarecimento a gente tiver, quanto mais informação a gente tiver, evangélica, doutrinária, filosófica, isso não nos torna infalíveis, mas aumenta, assim, a nossa responsabilidade diante da vida, né? Em relação ao nosso livre-arbítrio, ao compromisso que a gente tem com a vida e em colocar em prática os ensinamentos do Cristo e respeitando, né, as leis de Deus e a doutrina dos Espíritos. Então, nós escolhemos para trabalhar na noite de hoje, nesse mês de aniversário do maior ser humano que pisou nesse planeta, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, um dos construtores do nosso planeta, o Cristo, né, que está aniversariando esse mês. Nós trouxemos a sua maior lei, que é uma lei divina, que é o maior ensinamento, a maior herança, o maior legado que o Cristo nos deixou, que é a lei de amor. E eu confesso aos irmãos que o amor, para mim, é um sentimento tão bonito, tão poderoso, tão importante, que eu confesso a vocês que eu costumo escrevê-lo com A maiúsculo, em qualquer circunstância, né? Eu poderia escrever amor com A maiúsculo apenas no início de uma frase, de um período, né, de um parágrafo, mas eu tenho, digamos assim, esse hábito de, em qualquer circunstância,
eu escrevo amor com A maiúsculo, reconhecendo nesse sentimento a sua grandeza, a sua importância, a sua beleza, a sua necessidade. Né? Então, o amor, para mim, ele ele é um sentimento, ele é a energia mais vibrante e poderosa que existe. Ele é como se fosse um substantivo próprio, eu diria, né? Subvertendo um pouco a gramática. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, da lei de amor. Né? Jesus, meus irmãos, é a personificação do amor. Ninguém falou e vivenciou tão perfeitamente o amor como o mestre de Nazaré, que é o grande aniversariante desse mês. O amor resume totalmente a doutrina de Jesus. É o sentimento por excelência. E os sentimentos são a elevação sobre os instintos. No início da trajetória evolutiva espiritual da humanidade, nós só tínhamos instintos. Com a maior evolução, progredimos para as sensações. Como a lei de progresso, ela é incessante, ela é incansável, né? E ainda que nós quiséssemos colocar obstáculos ao progresso, ainda que nós colocássemos limites, né? Pela força das coisas, nós temos que progredir, é uma lei divina, e a lei divina do progresso nos traz a condição de superar as sensações, atingindo o conhecimento e a purificação, e, consequentemente, a evolução máxima dos sentimentos. E o amor é o sentimento. Né? O ponto delicado e mais avançado dos sentimentos é o amor. Portanto, o amor ele não é o ponto de partida, ele é o ponto de chegada. Né? Ele é o objetivo ao qual todos nós estamos destinados e devemos desenvolver. Certo? O amor, meus irmãos, como a gente colocou no início da nossa conversa, é a energia vibrante mais bonita e poderosa que existe na vida. É como se fosse um sol dentro de cada um de nós. Nós carregamos no espírito, né? A gente não tem espírito, a gente é espírito. Nós carregamos no espírito essa semente poderosa, esse sol maravilhoso que é o amor. Né? E o que é o amor segundo Jesus, meus irmãos? Como foi que o Cristo definiu o que é o amor? Qual é a visão que Jesus... aliás, a visão não. Qual é o maior ensinamento, né? A definição que Jesus trouxe do amor para a gente? O amor é a benevolência e a indulgência para com todos. Perdão das ofensas. Esse é o amor universal que Jesus nos ensinou. Vamos analisar essa colocação do Cristo? Benevolência e indulgência para com todos, perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro amor. Certo? Ou seja, o que é essa definição que o Cristo nos trouxe? Vamos extrair a essência, né? Interpretar o significado dessa assertiva do Cristo. É compreender as falhas e as limitações de todos os seres humanos. Quando nós temos a consciência que todos os seres humanos são falhos, têm suas limitações, né? São imperfeitos, incluindo a gente nesse processo. Quando nós também temos a ciência que somos imperfeitos, somos falhos, temos limitações, fica mais fácil da gente estender essa compreensão para toda a humanidade. Né? É ter a lucidez, os pés no chão e a caridade moral, né? A consciência, através da caridade moral, que todo ser humano é falho, incluindo principalmente a nós mesmos. Porque é extremamente necessário que nós sejamos mais rigorosos conosco do que com o próximo. Né? Quando eu digo ser rigoroso conosco, mas nos amando também, né? O tema é amor, eu preciso ser rigoroso comigo no sentido de fazer uma autoavaliação, um autodescobrimento, uma autocrítica, mas também, acima de tudo, com amor. Porque se eu não me amo, eu não tenho condições de amar a mais ninguém. Né?
para estender o amor à humanidade, eu tenho que, em primeiro lugar, me amar, certo? E perdoar, meus irmãos, aqueles que nos caluniam, que nos ofendem, que nos perseguem, né? Perdoar. Perdoar e entender que se hoje nós somos espíritas, cristãos, convictos, que estamos aprendendo a perdoar, significa dizer que nesta mesma encarnação, não precisa nem ir muito longe em encarnações anteriores, nós tivemos a necessidade várias vezes de sermos perdoados. Queremos ser perdoados, mas precisamos aprender a perdoar. Né? Como é que eu posso querer ser perdoado nas minhas falhas, naquilo que eu falo de infeliz, naquilo que eu tenho de atitudes infelizes, de escolhas infelizes? Tenha eu magoado ou prejudicado alguém, consciente ou inconscientemente? Como é que eu vou querer o perdão e a compreensão se eu sou incapaz de doar caridosamente, solicitamente, generosamente esse perdão? Queremos ser compreendidos e perdoados. Portanto, temos que começar a exercitar isso com os outros, compreendendo e perdoando aos outros. E isso começa no nosso lar, no seio da nossa família. Né? Porque o lar, meus irmãos, ele é a primeira escola. A primeira escola é o lar. Quem diz isso? A doutrina espírita. A sociologia nos ensina que a primeira sociedade, né, a primeira escola da nossa vida é a nossa família. Se eu não consigo compreender e perdoar o meu próximo mais próximo, como é que eu vou conseguir compreender e perdoar o próximo mais distante? Né? Outra coisa, meus irmãos, outro detalhe muito importante. Nós não podemos escolher a quem perdoar. Pela pouca experiência de vida que eu tenho, pelo menos na atual encarnação, posso ser até que em termos de encarnações anteriores eu tenha muitas encarnações, né, nas costas, em termos de bagagem, de experiência, mas pelo menos na encarnação atual, pela pouca experiência de vida que eu tenho, né, no auge dos meus 38 anos, eu diria que essa questão de escolher aqui se perdoar, porque eu noto isso, eu acabo observando, não de uma maneira crítica com as pessoas, mas eu acabo observando que algumas pessoas restringem o perdão, restringem a quem compreender, escolhem, né? E isso não deve ser feito, a gente não deve viver esta filosofia. O perdão e a compreensão devem ser universais. É muito mais fácil compreender, perdoar, tolerar uma pessoa que eu já simpatizo, que eu gosto, que eu convivo bastante, né? E muito mais difícil, e muito mais desafiador, e muito mais meritório, perdoar e compreender aqueles aos quais eu não simpatizo, ou eu sei que não simpatizam comigo. Né? Eu já vi, inclusive, grandes catedráticos assim, do espiritismo fazendo uma colocação interessante em relação a gostar ou não gostar, né, das pessoas. Eles dizem, já vi gente dizer assim, me parece até que foi Divaldo quem colocou isso, né? Quando alguém não gosta de mim, isso é um problema para a pessoa que não gosta de mim. Mas quando eu não simpatizo, não gosto de alguém, aí esse problema, literalmente é um problema, passa a ser meu. A dificuldade passa a ser minha. Certo? Então, nós não devemos escolher a quem compreender, a quem perdoar. Tem que ser universal. Eu não posso, A, eu perdoo, B, eu não perdoo. E ainda estabelecer critérios, porque eu perdoo, porque eu não perdoo. Não existe. Certo? A lei de amor, meus irmãos, substitui o ego, a vaidade, o personalismo egoísta pelo sentimento de coletividade, de enxergar a humanidade como a família. Né? Porque o Evangelho ele aborda essa questão. O Evangelho coloca assim, que, às vezes, a consanguinidade ou os laços de afetividade pelos nossos amigos é um sentimento simbolicamente egoísta. Por quê? Porque a gente acaba restringindo o nosso amor, a nossa afeição
as pessoas da nossa família ou as pessoas fora da nossa família que a gente tem afinidade ou gosta, né? Quando, na verdade, nós devemos ter a consciência que a grande família é a humanidade. É a humanidade. Sim, é a humanidade. Até aquele irmão criminoso, frio e calculista, que é capaz de praticar crimes hediondos, bárbaros. Aquele irmão é um irmão nosso, porque é filho de Deus igual a gente. Certo? Então, nós, inclusive, devemos ter caridade, que é amor em ação, pelos criminosos. Eu não tenho o dever de simpatizar com a atitude hedionda, mas eu tenho o dever de orar por aqueles irmãos criminosos, não sentir ódio por eles. A gente deve até não concordar com as atitudes deles, mas orar por eles, não nutrir ódio, não desejar o mal. Isso é o amor no seu mais nível alto, sublime. E esse é o verdadeiro amor que o Cristo ensina. É o ápice do verdadeiro amor que o Cristo nos ensina. Vencendo preconceitos e respeitando diferenças. Certo, meus irmãos? Nós espíritas precisamos realizar também um bom combate social. Quando a gente fala em preconceitos, meus irmãos, espírita não pode ter nenhum tipo de preconceito. Nenhum. Nenhum. Né? Nós temos que, por exemplo, contribuir para eliminar o racismo do mundo. Eliminar o racismo não só da nossa sociedade, mas do mundo. Né? Esse ano, nós vivenciamos, né, estamos vivenciando ainda, nesse ano, um movimento belíssimo, global, internacional, sem fronteiras, sem nacionalidade, sem posição social nem econômica, chamado Vidas Negras Importam. Movimento lindo, maravilhoso, espetacular. Né? Globalmente conhecido como Black Lives Matter. Né? Vidas Negras Importam. Esse movimento que ganhou o mundo, né? Praticamente todos os países, é um movimento que tem que ser contínuo. Nós, cristãos espíritas, temos que contribuir para a diminuição das desigualdades, principalmente quando a desigualdade é injusta. Nós temos que contribuir para o fim das discriminações. O racismo é uma violência, é um crime, é um desamor. Racismo é falta de Deus no coração, é falta de amor. Né? Ninguém é melhor do que ninguém por conta de cor de pele. O que vale é o que a gente tem no coração. O que vale são os bons sentimentos. É a evolução espiritual que a gente carrega. Né? Então, nós temos que contribuir para o fim dos preconceitos. O racismo é uma violência. Né? É um crime contra a lei de Deus, inclusive. Né? É um desamor. Como dizia o grande Nelson Mandela, né? As pessoas não nascem racistas. Elas tornam-se racistas. Elas aprendem a ser racistas. Se as pessoas aprendem a odiar, elas são capazes também de aprender a amar, a tolerar, a respeitar o próximo. Né? Então, nós precisamos cultivar, né, na nossa sociedade uma cultura de amor, de paz, de respeito, de tolerância. E isso perpassa pelo combate ao racismo. Né? Combater o racismo é uma das maiores provas de amor pela humanidade. Então, nós espíritos precisamos realizar esse bom combate social, eliminar o racismo, eliminar o preconceito socioeconômico, né? Eliminar esse preconceito de pessoas que se sentem melhores do que outras porque têm uma posição social mais elevada ou uma condição econômica mais elevada. Né? E a gente sabe que pelas encarnações, a gente sabe que pelo processo reencarnatório e pelas vicissitudes da vida, tanto faz na atual encarnação eu ser uma pessoa de bom poder aquisitivo, como na próxima eu vim pobre ou até mendigo.
Inclusive, eu posso vir numa atual encarnação, numa condição material boa, e numa próxima encarnação, vir numa condição de extrema pobreza, e isso não é retrocesso, porque a lei de progresso, ela diz respeito a tudo na vida, mas essencialmente sobre os valores espirituais, né? Descer na hierarquia socioeconômica não representa retrocesso na nossa evolução. Pelo contrário, pode representar até um grande desafio para o nosso salto evolutivo, para a nossa melhora espiritual, certo? Então, combater o racismo, o preconceito socioeconômico, eliminar a homofobia, né? Eliminar a homofobia, o preconceito contra pessoas homossexuais, trabalhar a civilidade ideológica, o respeito às diferenças políticas, né? A gente tem vivenciado verdadeiras guerras, principalmente nas redes sociais, por conta de ideologias políticas diferentes, criando uma cultura de ódio, de separação, de sectarismo. A gente tem que saber conviver no mundo democrático com ideias diferentes, né? Isso é amor também, certo? O amor, meus irmãos, é de essência divina e todos nós possuímos essa chama sagrada no fundo do coração. Se queremos ser amados, devemos amar bastante. Quer ser amado, quer ser bastante amado, comece amando muito, forte, bastante. Né? E o ápice desse amor é amar os inimigos. Difícil, né? Complexo, mas longe de ser impossível e extremamente necessário. Amar os nossos inimigos. É um capítulo do Evangelho que, ao meu ver, complementa muito bem esse capítulo 11 que a gente está analisando na noite hoje, da lei de amor. Né? O amar os vossos inimigos já é o capítulo 12. Se a gente estudar do item 1 ao item 5 do Evangelho, capítulo 12, tem amar os vossos inimigos e pagar o mal com o bem. Certo? Porque o amor que nós estamos estudando na noite de hoje, meus irmãos, é o amor ágape. Não é o amor apenas entre os casais, entre os pais e os filhos, ou entre os amigos. É o amor universal, né? É o amor pela humanidade, inclusive pelos inimigos. Mas, Paulo, é muito fácil falar. Na teoria, tudo é muito fácil. Ainda existe um abismo entre teoria e prática. É verdade. Mas se fosse impossível, se não fosse viável, nós não estaríamos aqui nesta noite analisando, estudando juntos esse grande ensinamento deixado pelo Cristo. O próprio Cristo, quando esteve aqui, ele deixou essa lição para a gente. Então, por que nós iríamos negar? Se o Cristo deixou isso como lição e como exemplo, é porque é possível de ser praticado. Eu reconheço que é difícil, mas é necessário e é longe de ser impossível. Né? Vivemos numa sociedade, meus irmãos, que alimenta a vingança e a mágoa, o revide, o troco, o orgulho ferido e a necessidade errada de reparar a honra. Né? Observem que tudo que a gente está estudando aqui na noite de hoje passa por uma palavra chamada educação. Educação essa que começa no lar, com a nossa família, e educação essa que deve ser estendida às academias, né? Às escolas, às universidades, aos cursos. A mídia mundial deveria trabalhar uma cultura de perdão, de reconciliação e não de revide, de vingança. Mas não é o que a gente vê. Né? No dia a dia, você já deve ter se deparado com a situação de você ter sido ofendido, prejudicado, e alguém do seu ciclo social estimular em você o revide, a vingança, o dar o troco. Vejam só o compromisso, principalmente da pessoa que lhe aconselhou isso. Que eu espero que não. A gente faça até uma reflexão profunda, né, irmãos? Esperamos até que não tenha sido a gente, né, que tenha em algum momento chegado para alguém e aconselhado. Né? Péssimo conselho. Né? Mas eu acredito que em algum momento das nossas vidas, nós já nos deparamos com essa situação de alguém chegar para a gente e dizer,
você vai deixar barato? Né? Olha, fulaninho te ofendeu, te prejudicou, não gosta de você. Né? Eu já passei por isso, assim, principalmente em relação a fofocas. Né? Eu até falei para um desses meus colegas que veio me dizer, olha, fulaninho está falando mal de você, por trás. Eu cheguei, de tanto ouvir, eu cheguei a dizer para essa pessoa que, ao meu ver, eu não sei exatamente as intenções dela, espero que tenham sido boas, mas eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, honestamente, eu preferia nem saber quem é, se tem alguém falando mal de mim. Né? Porque eu não sabendo, eu acho que é até melhor para eu nem, não ficar magoado, nem que seja por segundos. Porque como nós somos ainda frágeis, né? Nós somos ainda espíritos em evolução, acontece como ser humano normal que eu sou, eu poderia, naquele momento, tomar conhecimento que alguém está falando mal de mim e ficar magoado, nem que fosse por segundos, e aí, segundos depois, me lembrando do que a doutrina espírita ensina, do que o Evangelho do Cristo ensina, né? Rapidamente ali perdoar, esquecer, né? E retomar a minha vida. Então, assim, muitas vezes, as fofocas, né? Ou você mesmo testemunhar alguém que fala mal de você, e aquilo estimular na gente, né? Um sentimento de mágoa, de vingança, de troco, de revide. Infelizmente, é essa cultura que a gente vive no mundo. Não é uma cultura legal, não é uma coisa positiva. A gente deveria, na verdade, ter uma cultura de perdão. Mas será que é isso que é ensinado? Né? Graças a Deus, isso foi ensinado no meu lar. Né? Meus pais ensinaram a mim, meu irmão, a minha irmã, a perdoar. Mas será que toda a família, todo lar, ensina seus filhos desde pequenos a perdoar? Eu já fui testemunha de uma situação, quando criança, jogando futebol, com crianças da minha idade, na época acho que eu tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos, e eu me lembro que houve uma briga, né? Uma briga, agressão física entre as crianças. Briga de criança, né? E criança tem uma tendência melhor do que os adultos a brigar e minutos depois faz as pazes, já está brincando, conversando de novo, rindo. Mas o pai viu aquilo ali, o pai da criança agredida. Isso foi na minha frente, ninguém me contou. O pai da criança chegou para a criança que tinha sido agredida e disse, vá lá e bata nele, senão você vai apanhar 2 vezes. Você vai apanhar da pessoa que agrediu você, que bateu, e você vai apanhar de mim. Eu testemunhei isso de um pai, né, o pai de um desses meus colegas de quando infância, né, participaram dessa briga. E hoje, com anos depois, né, não querendo julgar esse pai, mas analisando a atitude dele, eu avalio como uma atitude completamente equivocada e que pode ter estimulado no filho dele, eu não sei como o filho dele está hoje, mas pode ter estimulado no filho dele, estimulado um sentimento errôneo de vingança. Aquilo ali você vai estimulando a criança e, infelizmente, ele pode crescer um adulto vingativo. Então, eu estou dizendo isso porque há lares que, como o meu, graças a Deus, meus pais ensinaram o perdão, a tolerância, fazer as pazes, a reconciliação. Mas será que todos os lares ensinam isso ou ensinam revide a vingança? Né? A mídia nem se fala, a gente vê muito aí nos filmes, nas novelas, e muitas tramas, o roteiro de muitas tramas são direcionados para a vingança. Às vezes a trama principal, né, do filme, da novela, é a vingança. Falta de amor. Então, irmãos, nós não vivemos ainda uma cultura de paz. Uma educação voltada para a paz. Que tem que começar na família, mas as universidades, as escolas, os cursinhos, a mídia, principalmente, deveriam propagar uma cultura de paz, de perdão, de amor. Né? Então, vivemos nesse tipo de sociedade. Valores totalmente atrasados, errados, né? Sem ética, sem filosofia, sem evangelho. Jesus tantas vezes corrigiu o que de errado foi transmitido para a humanidade. Na época de Jesus, tinha um ditado que era assim, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Aí Jesus veio, e Jesus trouxe a lei de amor, né? E ensinou, e refez essa frase. Jesus refez a frase e falou assim, pois eu vos digo o contrário, amareis, né, os vossos inimigos.
Fazei o bem a quem os persegue, calunia aqueles que os odeiam. Fazei preces por aqueles que vos querem mal. Isso mesmo, meus irmãos. Sabe o que é que isso garante? Quando eu ajo dessa forma, isso garante evolução espiritual. Isso faz com que Deus e Jesus fiquem muito felizes quando a gente vive dessa forma. Orar pelos inimigos. Orar pelos inimigos. Né? Ore pelos inimigos. Se você tem alguém que lhe persegue na vizinhança, no trabalho, ou até dentro da família, ore por essa pessoa. O que é que você está ganhando com isso? Equilíbrio para você, boas energias para você, vai neutralizar energias negativas, influências negativas, vai ganhar em evolução espiritual, porque isso é caridade, é amor, e você vai evitar um potencial espírito obsessor. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. Honestamente, não é fácil. Mas é longe de ser impossível e é extremamente necessário. Extremamente. Como é que nós queremos entrar futuramente em mundos mais evoluídos, muito mais felizes? Como reencarnar em planetas melhores, mais felizes? Né? Como alcançar esferas espirituais superiores? Como ter esse merecimento sem não vivenciar essas coisas? Se eu não oro por aquele que me persegue, se eu, além de não fazer o bem, eu retribuo o mal que eu recebo com o mal, e desejo o mal a quem me deseja o mal, eu estagno na minha evolução, atraio energias negativas e problemas para a minha vida, porque no que eu atraio energias negativas, eu vou vivenciar sempre problemas, aquela fase, entre aspas, que azar, né? Tudo está dando errado, e estou alimentando um potencial inimigo encarnado e desencarnado, caso ele venha a nos preceder na viagem espiritual. Né? É muito fácil amar a quem nos ama. É muito fácil amar a quem a gente compartilha afinidades, a quem tem gostos em comum, a quem a gente tem simpatias, né? Filosofias de vidas semelhantes. Uma pessoa de má conduta também ama aqueles que amam. Um criminoso, ele tem alguém que ele ama. A mãe dele, a esposa, um filho. Ou até um companheiro de crime. Qual o mérito em a gente só amar a quem nos ama e a quem nos faz bem? Como eu estou dizendo, eu não, como o Evangelho está ensinando a gente. As pessoas com sentimentos ruins no coração também têm alguém que ama. Ele tem alguém que ama. Então a gente não faz mais do que igual a uma pessoa desse tipo. Né? Um criminoso, ele ama alguém. Certo? Não basta que façamos o bem apenas para os bons ou para aqueles que nos fazem o bem. Lembra da frase do Cristo? Os sãos não precisam de ajuda. Quem precisam são os doentes da alma. Mas é importante que a gente faça uma reflexão também. Será que eu não sou doente da alma? Todos nós o somos. Porque eu digo uma coisa a vocês, meus irmãos. Se nós não fôssemos os doentes da alma aos quais Jesus se referiu, nós não estaríamos encarnados num planeta como a Terra. Não estaríamos. Se nós fôssemos espíritos bons, mais evoluídos, né? Se nós não fôssemos espíritos de terceira ordem, com algumas exceções, evidentemente, nós não estaríamos no planeta como a Terra, nós estaríamos no mundo melhor. Então, se a gente tem a lucidez de, se eu estou encarnado num planeta como a Terra, obviamente eu não sou um espírito muito evoluído, eu sou mais para um espírito atrasado do que para evoluído. Né? Então, os sãos não têm necessidades de ajuda, quem tem são os doentes. Eu me incluo nesse processo, como espírito de terceira ordem, perfeito, atrasado. Né? Se nós esperarmos recompensa, meus irmãos, e reconhecimento pelas nossas boas ações,
pelos favores que nós fazemos, nós estamos perdendo o mérito das nossas ações. Aí deixa de ser uma ação generosa. Olha, meus irmãos, se todo o bem que eu faço, eu estou esperando reconhecimento, aplausos, elogios, tapinha nas costas, então isso não é caridade, isso não é amor, isso não é generosidade. Isso é vaidade. E vaidade é um dos sentimentos mais perigosos e é, sem dúvida, um dos maiores obstáculos à nossa paz, ao nosso equilíbrio e à nossa felicidade e evolução espiritual. Certo? Toda ação, para ser generosa de verdade, ela tem que ser desinteressada. Tudo que eu fizer de bom tem que ser desinteressadamente. Né? Eu tenho que sentir a energia maravilhosa do amor invadir todo o meu ser. Como estou encarnado, como estamos encarnados, essa energia maravilhosa do amor, de fazer o bem, ela tem que envolver todo o nosso corpo físico, perispiritual, porque no espírito já está. Né? Então, eu tenho que sentir isso e eu só sinto essa satisfação, eu só experimento essa felicidade quando eu faço algo despretensiosamente, no sentido de abnegação, né? De prazer em servir, em ajudar ao próximo. A consciência do dever cumprido, a consciência tranquila, né? Do dever cumprido, a felicidade de servir, de aliviar a dor do outro, de me sentir útil. É assim que deve ser. Em uma oportunidade, se eu não estou equivocado, Jesus chegou a curar, numa única oportunidade, 9 leprosos. Vocês sabem, irmãos, quantos voltaram para agradecer a Jesus? Somente 1. 8 seguiram adiante, sequer agradeceram ao Cristo. Mas o Cristo é um ser tão elevado, é um ser que compreende a humanidade como ninguém compreendeu. Já era um espírito quando passou por aqui, tão puro que ele, em momento algum, se ofendeu com isso. Pelo contrário. Por quê? Porque ele tinha e tem uma consciência, né, de que o verdadeiro amor, ele é desinteressado. Se eu espero aplausos, elogios, reconhecimento de alguma ação generosa que eu faço, eu estou querendo, na verdade, alimentar meu ego, né? A vaidade, o narcisismo, que são alguns dos nossos obstáculos e inimigos de nós mesmos. Nossa filosofia de vida deve ser fazer o bem sem olhar a quem. Ajudar a toda e qualquer pessoa, sem selecionar a quem ajudar. Ah, não. Este eu ajudo, este aqui eu não ajudo. Eu vou orar por este aqui, não vou orar por este. Está errado, meus irmãos. Está errado. Né? Certa vez questionaram Chico Xavier. Mas, Chico, por que você lê as páginas policiais dos jornais? Tanto crime, tanta violência, tanta coisa pesada. E Chico disse assim, olhe, meu irmão, na verdade eu pego esta página para anotar os nomes desses irmãos que cometem crimes, para eu orar por eles. Vejam o que é o verdadeiro amor. Né? Eu não estou aqui recomendando aos irmãos a gente assistir programas policiais ou ler as páginas policiais que, de fato, são carregadas de muita energia negativa. Né? Plasmam na nossa tela mental muita coisa triste, muita coisa patológica. Né? Aquilo cria uma desorganização na nossa mente, cria um sentimento de pessimismo, de negatividade. Mas vejam a capacidade de Chico. Chico só tinha acesso a esse tipo de informação não para ler, né, e se apropriar daquelas energias, mas para orar por aqueles irmãos, né, que são irmãos nossos, que estão precisando muito mais de vibrações amorosas e positivas do que do nosso julgamento e principalmente do desejo de coisas ruins. Né?
Pelo contrário, a gente tem que orar para esses irmãos, pedindo que eles enxerguem a luz, que em algum momento eles acordem para a realidade da necessidade de se reformarem. Evidente que, pela lei de causa e efeito, eles também precisam pagar pelas escolhas erradas que fizeram, né? Há a lei dos homens que deve punir para ensinar essas pessoas, né? E para manter a sociedade em harmonia também. Mas a gente deve orar por os criminosos. Então, meus irmãos, é fazer o bem sem olhar aqui. Né? É lembrar de uma das minhas lições favoritas do Evangelho, que é o homem de bem, capítulo 17, sede perfeitos. Tem um momento nessa lição que a gente deve fazer feito Santo Agostinho, né? O verdadeiro homem de bem se pergunta ao final do dia se ele fez todo o bem que estava ao alcance dele, né? Nós, como espíritos convictos, cristãos espíritos, nós temos que fazer como Santo Agostinho e se questionar: será que eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance? Será que em nenhum momento eu negligenciei uma oportunidade de servir a alguém? Fazer essa reflexão diária, né? Como é que foi a minha plantação durante o dia? Antes de dormir, principalmente, antes de orar, antes de fazer a prece de agradecimento pelo dia e que antecede o sono. Fundamental. Então, o verdadeiro homem de bem, ele se questiona nesse sentido. Amar ao próximo é o início da caridade. Amar os inimigos é o momento mais sublime da caridade. É o auge, é o ápice da caridade. Esse estágio é uma vitória alcançada, vencendo, superando o egoísmo e o orgulho, paz de todas as nossas infelicidades, de todos os nossos infortúnios. Né? E é um engano, é até uma ilusão, né? A gente sabe, meus irmãos, que é um engano, é uma ilusão. A gente sabe que o nosso coração, ele não bate igual por um inimigo como bate por um amigo. Eu sei disso. Né? A gente sabe disso. Né? O coração da gente bate diferente. Quando a gente está perto de alguém que a gente sabe que tem uma convivência harmônica, tranquila, passiva, civilizada, carinhosa, é muito diferente de você estar perto de uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que persegue você, ou que a gente não simpatiza. Né? O coração bate diferente. Isso tem uma explicação até científica, né? O espiritismo cientificamente explica essa situação, dizendo que é uma questão de repulsão de energias, né? O positivo, ele não se junta com o negativo. Né? A energia boa, ela repele a energia ruim, né? Não se misturam, né? Se repelem, é uma questão fluídica, magnética. Então, o próprio aspecto científico da doutrina dos Espíritos nos ensina, né, essa questão. É evidente, né, que a gente não se porta igual, mas o que é que o Espiritismo está ensinando para a gente não entrar em contradição com o nosso discurso? A conviver bem, civilizadamente e harmonicamente. Se eu tenho conhecimento de que eu tenho inimigos, né, que há pessoas que não gostam de mim, não simpatizam comigo, me perseguem, me caluniam, né, estão querendo me prejudicar ou já me prejudicam, orar por elas. E, por mais difícil que pareça, procurar se aproximar para se reconciliar. Mas detalhe, irmãos, com os pés no chão e sem perder o senso da realidade. Eu não posso aqui vender ilusões. Né? O reconciliar-se com os inimigos ensinado pelo Cristo não significa que a gente tem que andar de mãos dadas com o inimigo ou com alguém que já é sabido que não gosta da gente, não simpatiza. Não é isso. Né? Mas o simples fato de eu não desejar o mal a essas pessoas e tendo oportunidade de fazer o bem, não tenho dúvida que a gente vai dar saltos consideráveis na nossa evolução. E a gente vai experimentar uma sensação maravilhosa de dever cumprido, de consciência limpa, de que eu estou fazendo a minha parte. Né? É ser sábio, ser prudente, ser atento, não desejar o mal e, se tiver a oportunidade, de fazer o bem. Né? Fazer o bem. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminhar com ele, porque por hora não sabeis a hora do retorno. A hora do retorno é o plano espiritual. Jesus, quando assim aconselhou,
Ele nos alertou para que situação? Para a situação, por exemplo, da obsessão. Né? Se eu tenho inimigos aqui na Terra, se alguém desencarna primeiro, aquele que desencarna primeiro, se não houve a reconciliação, o perdão, a chance do que desencarna primeiro ser um inimigo invisível, um obsessor que vai perturbar a nossa vida, que vai afetar a nossa vida, que vai prejudicar o nosso convívio social com as pessoas, que vai prejudicar o nosso emprego, que vai prejudicar a nossa vida afetiva, que vai prejudicar o nosso equilíbrio material também, a questão de contas, de gastos. Porque, sim, a pessoa que está muito endividada materialmente também pode estar obsidiada. Né? Não é que eu vá culpar os espíritos pela minha falta de planejamento e por ser consumista, materialista e gastar errado dinheiro. Mas pode haver um estímulo dos obsessores, né, para nos levar à queda, à ruína. Porque os obsessores conhecem melhor a gente do que nós mesmos. Eles conhecem as nossas fraquezas, as nossas falhas, muito melhor do que nós mesmos. É ali onde eles atuam para nos derrubar, nos prejudicar. Né? Mas isso só acontece também porque a gente permite, pelas nossas fraquezas. Se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, nós não abriríamos as brechas para eles atuarem. Então, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminhar com ele. Assim eu ganho evolução espiritual, assim o inimigo pode se tornar um amigo e eu evito uma situação potencial perigosa, que é a obsessão. Certo? Esse é o verdadeiro amor ensinado pelo Cristo, meus irmãos. Né? Como eu falei, existe o amor entre os casais, existe um amor entre os pais e os filhos, existe um amor entre os irmãos, existe um amor entre os amigos, mas deve existir o amor universal, o amor pela humanidade. Certo? Pessoas que não conhecem o Espiritismo jamais vão desconfiar, inclusive, dessa questão da obsessão. Certo? O cristão espírita convicto, meus irmãos, ele tem a consciência que, estando encarnado num planeta como a Terra, está sujeito a suportar provas, como, por exemplo, conviver com pessoas perversas, né? E que a maldade é um teste ao perdão, à compreensão e ao amor ao próximo. Olha, esteve encarnado num planeta como o nosso, está sujeito a conviver com pessoas que ainda têm muita maldade. Agora é importante a gente se questionar se nós não temos essa maldade também. A gente tem a mania de achar que nós somos perfeitos e infalíveis. Nós somos muito longe disso, né? Eu acho que o grande desafio do cristão espírita é justamente ele ter a consciência de que ele tem que se autoconhecer. Eu sou capaz de ver o argueiro no olho do outro e não vejo a trave no meu. Estou sempre apontando falhas nos outros e às vezes nos tornamos incapazes de fazer essa viagem para dentro da gente para se reconhecer e se conhecer as nossas falhas. É evidente que a gente não só tem falhas, irmãos. Então, se a gente só também valorizar o aspecto das nossas falhas, nossas imperfeições, nós deixamos de nos amar e, consequentemente, não valorizamos o que a gente tem de sentimentos bons também. Isso é fundamental. Também preciso valorizar o que eu tenho de sentimentos bons, o que eu alcancei de conquistas espirituais, para também não baixar a minha autoestima e não deixar de me amar. Porque, como eu falei, a gente não se ama, a gente não consegue amar a mais ninguém. Para a gente estender esse amor, a gente tem que começar se amando. Não de uma forma egoísta, narcisista e vaidosa, mas com uma autoestima, né, positiva, com humildade, pés no chão, sem presunção, sem ser pernóstico, certo? Então, meus irmãos, o amor, ele é essa energia maravilhosa, poderosa, vibrante, que a gente deve estender para todo mundo, né? É importante, inclusive, no nosso dia a dia, a gente ser afetuoso com as pessoas. Tem pessoas que têm muita dificuldade de demonstrar afeto, porque vaidosamente, ou porque na onda da nossa sociedade, acham que aquilo vai demonstrar alguma fraqueza, né? Que aquilo vai fazer com que as pessoas não te respeitem, e pelo contrário, né? Pelo contrário. Pessoas que são afetuosas, que são carinhosas, que são amáveis, que são generosas, essas pessoas são extremamente admiráveis, né? São pessoas que aglutinam boas amizades,
que aglutinam bons relacionamentos interpessoais. São pessoas que têm mais facilidade de perdoar, de ajudar qualquer um, né? São pessoas altruístas, né? Do mesmo jeito que eu costumo escrever amor com A maiúsculo, eu acredito que o altruísmo também merece ser escrito com A maiúsculo. Porque o altruísmo é aquele momento em que eu penso menos em mim para eu pensar mais no outro, em aliviar a dor do outro, em compreender a dor do outro. É quando eu esqueço um pouquinho dos meus problemas para cuidar e ajudar o problema do outro, né? E a caridade, meus irmãos, para o cristão espírita, deve ser uma coisa rotineira, cotidiana, tão natural quanto se alimentar, escovar os dentes, tomar banho, trabalhar, estudar, dormir. E já são rotinas da nossa vida, né? A caridade tem que ser uma prática incansável, incessante. A caridade, amor é sentimento, a caridade é o amor em movimento, né? É o amor em movimento. E existem dois tipos de caridade e as duas são extremamente necessárias. A caridade material, que é a beneficência, é aliviar a fome, né? A sede, é vestir a quem tem frio, é calçar quem está com os pés descalços. E tem a outra caridade, que é também extremamente meritória. É a mais difícil e extremamente necessária, tanto quanto a material, que é a de perdoar, compreender e conviver harmonicamente com a humanidade, né? Nós estamos tendo a feliz oportunidade, dentro do Espiritismo, também, de melhorar os nossos relacionamentos interpessoais. Se eu me reconheço, entrando na doutrina espírita, como uma pessoa imperfeita, como uma pessoa até complicada, eu estou tendo a feliz oportunidade de, através da doutrina espírita, me descomplicar. E descomplicar é conviver melhor com as pessoas, é procurar não somar inimizades. Eu sei que às vezes é até difícil, porque muitas vezes a gente nem tem intenção, né, de aglutinar antipatias. Às vezes a antipatia acontece pela própria diferença de comportamento, de gosto. O próprio Livro dos Espíritos diz isso. Para que dois espíritos sejam antipáticos, nem é necessário que sejam inimigos ou que um seja mau. Basta que sejam diferentes. Mas a gente precisa, pegando um gancho, meus irmãos, na sociologia e na filosofia, a sociologia, a filosofia e a história também trabalham com um conceito chamado alteridade. O que é alteridade? É o respeito e a tolerância às diferenças. Alteridade é isso. Nós somos diferentes fisicamente, na questão do desenvolvimento intelectual, moral, mas eu costumo dizer que só existe uma raça, em termos de ser humano aqui na Terra, que é a raça humana. Quando a gente entende dessa forma, a gente analisa, né, a gente tem a consciência de que ser diferente não quer dizer ser intolerante. Então, ter a prática da alteridade nós somos diferentes, sim, mas nós podemos nos tolerar e conviver em harmonia com as diferenças. Nós não somos obrigados a concordar com tudo. Nós não somos obrigados a gostar de tudo. Cada um de nós tem o direito de gostar de um estilo musical, de um partido político, de um time de futebol, de uma filosofia de vida, de uma religião, mas nós temos o dever moral de respeitar aqueles que pensam e vivem diferente da gente. Isso é altruísmo, isso é alteridade, isso é respeito, isso é amor ao próximo, né? Meus irmãos, nós chegamos então ao final aqui da nossa participação, né? Eu quero, nesses 5 minutos finais, deixar em aberto para quem sentir necessidade de fazer alguma pergunta, algum comentário, mas antes até de abrir esses 5 minutos finais para a participação de vocês, quem sentir necessidade de perguntar e comentar, né, até de discordar de algum posicionamento da gente, e democraticamente eu tenho a mente muito aberta para isso também, eu quero, antes de tudo, desejar a todos um Feliz Natal, né, que a nossa ceia amanhã em família não seja... que a gente possa reunir a nossa família sem aglomerar, né, porque nesse momento não se permite aglomerações. Que a gente possa ter uma ceia familiar, sim, com a nossa família, com as pessoas do nosso convívio, mas com todos aqueles protocolos de segurança, né? E que essa ceia
não seja apenas aquela generosa troca de presentes materiais, que eu sei que a troca de presente material é um gesto de carinho, né, de consideração, que não seja só a mesa farta, né, onde a gente vai se deliciar com aquelas comidas saborosas, mas que, acima de tudo, seja uma noite para a gente agradecer a Deus pela vinda do Mestre Jesus. E na noite de amanhã, né, na ceia familiar de Natal, que a gente possa, acima de tudo, lembrar quem é o verdadeiro aniversariante. Né? Não é Papai Noel. Papai Noel é até uma fantasia interessante para as crianças, para alimentar na criança assim, a pureza, né? Mas que aos pouquinhos a gente vá até educando a criança para entender que o verdadeiro aniversariante é o Cristo e que ele legou para a gente, principalmente, e nos trouxe de herança, sobretudo, a lei do amor. Então, que amanhã seja um dia para a gente agradecer a Deus pela vinda de Jesus, agradecer a Jesus por ter nos ensinado o amor e tantas coisas maravilhosas, e ter vivenciado isso, né? E que a gente, na nossa ceia amanhã, a gente, além de orar, agradecendo a Deus por ter enviado Cristo, e agradecer ao Cristo pelo que ele nos ensinou, que a gente também peça pelos nossos irmãos mendigos, que infelizmente não vão ter essa ceia farta que a gente vai ter amanhã. Pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, principalmente pelos irmãos que estão lutando para se curar da Covid-19. Pelos nossos irmãos que estão na linha de frente, né, para sanar esta pandemia. Pelos nossos irmãos que estão nos asilos, nos presídios, nos países em guerra, no plano espiritual em profunda dificuldade, no vale dos suicidas. Que a gente ore por esses irmãos. Que não sejam apenas uma noite para, ritualisticamente, a gente comer, né, se alimentar, tirar fotos com a família, é bacana, é legal, é um gesto de amor também, mas que seja, sobretudo, uma noite para a gente lembrar de Jesus e agradecer a Deus e a Jesus. Fiquem abertos agora, para quem quiser se colocar. Paulo, mais uma vez agradeço a você essa oportunidade e você deixou bem claro a lei do amor e eu diria que a maior dificuldade de todos nós é amar os inimigos. Como foi bem dito, amar os amigos, os aproximados é muito mais fácil, mas os inimigos é uma renúncia muito grande de cada um. E essa é a culminância realmente do amor. Quem chegar a amar os inimigos, acho que superou toda essa dificuldade da caminhada. Feliz Natal para você, muito bem. Obrigado, Feliz Natal para todos. Mais alguém quer fazer um comentário? E eu que agradeço pela oportunidade, aproveitando, né? Eu que agradeço por essa oportunidade de aprender junto com todos que estão aqui com a espiritualidade. Todos nós estamos aprendendo, Paulo, e ficamos muito felizes com sua palestra. Muito, muito, muito gostoso, muito prazeroso ouvir você. Bom, ninguém quis a palavra, então, como você falou, Paulo, amanhã, na nossa ceia de Natal, essa ceia diferente que nós vivenciaremos amanhã, com poucas pessoas reunidas em nosso lar, nas nossas casas, nos nossos lares, é uma coisa bem diferente dos outros anos, porque nós precisamos manter os protocolos de segurança, principalmente em respeito aos nossos queridos familiares com mais idade, porque todos precisam nos preocupar com os nossos familiares. E, como você disse, sem esquecer jamais daqueles que não vão ter ceia, daqueles que não têm sequer, às vezes, vai dormir sem ter o que comer. Aqueles que estão perambulando pelas ruas em sofrimento, e são irmãos nossos, por aqueles que estão presos, por ter cometido algum delito, e outros por serem inocentes, mas estão detidos. São tantos que estão amanhã sem poder desfrutar de uma ceia de Natal. Quantos amanhã estarão nos hospitais, nos leitos, querendo apenas respirar, um respirador artificial para se manter ainda vivo nessa existência.
Vamos orar como você pediu por eles, sem esquecer esses nossos queridos irmãos que estão vivenciando esse momento tão difícil. E um Feliz Natal para todos, um Natal de paz, de harmonia e de reflexão, porque esse é um momento de reflexão para toda a humanidade. Com essas palavras, Paulo, eu peço para você fazer a prece de encerramento. Em nome do adiante, né? Do nosso querido. E agradeço muito a você, Douglas e a Luiz, pelas palavras generosas, amorosas, né? E eu sinto todo esse calor humano que vocês passaram nessas palavras agora no final, na reta final do nosso trabalho. Então, meus irmãos, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento e fazer a nossa prece, né, de agradecimento e encerramento. Senhor Deus, Pai da vida, inteligência suprema do universo, muito obrigado, Senhor, por nos ter enviado o Mestre Jesus, que foi um dos construtores do nosso planeta, né, que é o caminho, a verdade e a vida, o maior psicólogo, o maior professor, o maior missionário, o maior ser humano que pisou neste planeta. Muito obrigado, Mestre Jesus, por ter aceito a missão de ter vindo aqui nos ensinar a viver. Obrigado, Senhor Jesus, principalmente pelo amor que o Senhor tem com a humanidade universal até hoje e por tantos ensinamentos maravilhosos. Obrigado, espiritualidade amiga, por ter ajudado a Deus a trazer o Mestre Jesus e até hoje essa mesma espiritualidade amiga nos transmite os ensinamentos do Cristo, desdobra seus ensinamentos, aprofunda. Obrigado, espiritualidade amiga, também pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento, de alegria e de amor, né, que foi o tema da nossa noite de hoje, nesta reunião. Aproveito e peço pelos nossos irmãos mendigos, que nesse momento não têm meio pedaço de pão, que não terão uma ceia amanhã. Que esses irmãos mendigos possam ter, né, excelentes oportunidades, certamente terão excelentes oportunidades de continuar a sua marcha evolutiva. Nossos irmãos mendigos, nossos irmãos estão nos asilos, nos presídios, nos hospitais. Que os irmãos que estão com a Covid-19 possam ser curados totalmente, sem sequelas. Que os irmãos que estão com outras enfermidades também possam ser curados. Aos nossos irmãos que estão heroicamente na linha de frente, trabalhando pelo progresso deste planeta. Aos nossos irmãos que estão no Vale dos Suicidas, no umbral, né? Ou vagando nos planos materiais, sem saber até que desencarnaram. Que todos esses irmãos mais sofridos encontrem a esperança, a paz, encontrem mãos caridosas, amorosas, solícitas, que venham aliviar seus sofrimentos. E que possamos todos refletir sobre todas as lições transmitidas por Jesus e pelos Espíritos de Luz na noite de hoje. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós devolvemos a palavra ao nosso irmão Douglas, para que mesmo possa dar por finalizada a primeira parte da noite de hoje, na santa e divina paz. Boa noite, muita paz e Feliz Natal para todos. Boa noite, Feliz Natal para todos. E assim, em nome de Deus, nosso Pai amado, agradecemos a Paulo pela palestra, agradecemos a todos que estão nos assistindo e desejamos um Feliz Natal para todos. Muito obrigado e que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando sempre. E já que estaremos comemorando a chegada do nosso irmão Jesus aqui na Terra, agradecer também a José, seu pai, a Maria, sua mãe, por ter nos brindado com esse filho maravilhoso, esse presente maravilhoso que Deus nos trouxe, que nos deu. Muita paz, muita luz e que Deus nos abençoe sempre.